Olá, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. Flávio Watson falando. Antes de começarmos o programa, vamos com alguns avisinhos, já que estamos aí sumidos há alguns meses. Temos algumas coisas para avisar. Primeiramente, desculpa aí esse atraso. O programa de hoje foi gravado em dezembro, mas está sendo lançado só agora, mas a gente já está dando um jeito de resolver isso. E o jeito vai ser o seguinte: enfim, vamos abrir um modelo de financiamento coletivo para o foco de pestilência. Só que a gente vai fazer um negócio diferente do que geralmente é feito por aí. Ao invés daquele esquema de pagamento mensal, a gente vai fazer um financiamento de temporada, como se fosse um Kickstarter, vamos dizer assim, né? Então a gente está calculando os custos da produção de um número fechado de episódios, a gente ainda vendo quantos episódios são legais, provavelmente algo em torno de 10 episódios, por aí. A gente está calculando qual o custo disso aí, quanto que custa pagar um editor para editar e não ficar no nosso gargalo pessoal aqui de edição. Enfim, uma produção mais bem acabada, um negócio mais bonitinho, como vocês merecem, e para dar regularidade, que é uma coisa que a gente sabe que incomoda, que vocês ficam chateados de que sai programa, sabe lá Deus quando sai um, não sabe quando vai sair o outro. Então nós vamos fazer um financiamento de temporada que será lançado dia 1º de março. Fiquem atentos aí, beleza? Segundo recado, quem está de olho nas redes do Kalem já viu que a gente está patrocinando o projeto Scans from the Aleister Crowley's The Equinox. O projeto é um projeto de um cara chamado Scott Wilde, que ele comprou uma edição original do volume 1 do Equinox. O volume 1 do Equinox ele foi uma coleção de 10 livros, vamos dizer assim, né, 10 periódicos, lançados semestralmente entre 1909 e 1913. E nesses periódicos é que saíram uma série de livros importantes como Liberé, Liber-O, Liber-Resh, João São João. Todos esses livros eles foram publicados nesse Equinox, né, nesse primeiro volume do Equinox. E o Scott Wilde ele comprou uma edição original e ele está digitalizando tudo isso, fazendo um tratamento de imagem foda e disponibilizando online no site dele, que é o keepsilence.org. Então ele está colocando tudo lá e ele chamou quem quisesse colaborar, porque ele tirou do próprio bolso e está fazendo a digitalização e está com ideias de comprar outros materiais originais e continuar com esse projeto. Ele lançou o Equinox volume 1 dos números 1 a 9, o 10 deve estar saindo agora no máximo em março, parece. Mas ele já fez também o 777, já fez uns outros livros aí. Então o Kalem foi lá e colaborou no nível patrono. Então todos os PDFs lá do Keep Silence estão vindo agora com o nosso nome lá na última página, assim como vem o nome também da Ordo Tempo Orientes, tem o nome do IAO 131, que também é um dos colaboradores do projeto, entre mais uma dezena de outros nomes que financiaram lá. Quem quiser colaborar com o projeto, ainda estão abertas as doações. Então, ele está aceitando doações de $1 para cima, né? Tem vários níveis de doação com acessos diferentes. E vocês podem ir lá, quem quiser colaborar com o projeto, fazer uma doação também lá. É um projeto muito legal. Recomendamos, inclusive, todo mundo que procura material original na internet, olhar primeiro lá no Keep Silence, porque lá a gente sabe que uma fonte primária é sem edição, né? Não é ninguém que pegou o livro e digitou no computador. É um scan do material original publicado entre 1909 e 1913. E por falar no Keep Silence, a gente está recomendando muito, muito mesmo que para esse episódio de hoje sobre o Libertave ou Libertal, vocês tenham esse Liber aberto lá do Keep Silence, né? A gente vai botar o link lá no post, diretamente pro Liber. Ele é um Liber muito curtinho, esse Liber tem uma página só, mas ele é meio complicado de ler, tá? Porque você lê ele inclinado, tem uma série de letras hebraicas, tem uma série de informações colocadas de uma forma pouco linear, então é legal acompanhar esse programa com o Liber aberto, com você aí no celular ou no computador, onde você estiver ouvindo, para dar uma olhada de vez em quando a gente estiver falando. Terceiro e último recado. Este semestre, o Kalem RJ fará sua tradicional Festa da Lei, no dia 6 de abril. Quem já foi na Festa da Lei sabe como é que é. A gente abre as portas do Kalem, faz show, tem apresentação musical, às vezes tem dança, às vezes tem teatro. A gente ainda não fechou a programação desse ano, mas é uma tarde de eventos culturais, muito bate-papo, sempre fica bem cheio e assim, não tem custo nenhum, é só chegar lá e bater papo e juntar com a gente. Então, dia 6 de abril, Festa da Lei já está marcada. E em junho, dia 29 de junho, nós teremos o nosso colóquio anual Pestilência em Foco. Já é o nosso terceiro colóquio. E esse ano a gente vai trabalhar com o tema Magia e Arte. Em breve vamos abrir as inscrições, né, para apresentação de trabalho. Quem tiver trabalho, quiser produzir um trabalho original,
nesse tema de magia e arte. Pode se inscrever. A gente vai mandar as orientações para inscrição quando a gente fizer a divulgação no site e nas redes. Mas já fiquem sabendo que está aí aberto o tema do ano. Espero que antes do colóquio desse ano a gente já esteja com as palestras do ano passado no YouTube, para vocês verem mais ou menos como é que funciona o negócio. E aí no dia 29 de junho a gente se encontra para bater esse papo sobre magia e arte. Ok? Bom, eram esses os recadinhos, já gravei muito mais tempo do que eu estava prevendo. Feliz ano novo para vocês, feliz em 2019, ou enfim, tentem um feliz 2019 conforme for possível. Desejo a todos aí sucesso e bom programa para vocês. Abraços e 93. Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e hoje estou aqui acompanhado de Peu Lamarão. Esse livro que a gente vai falar hoje pode queimar, que ele é pequenininho. Senhor Feliciano. Quem nos chama telemitas não cometerá erro, se ele apenas observar bem de perto a palavra, pois dentro dela existem 3 graus, o eremita e o amante e o homem da terra. Faz o que tu queres, deverá ser o todo da lei. E temos hoje aqui a presença do nosso convidado da noite, Alexandre Nascimento. Sei lá. Tá digno. Tá suficiente. O Foco de Pestilência é um projeto do CALEM, Collegium Ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Então, caros ouvintes, como nossa recente ou pequena tradição, não tão recente assim, porque começou em 2015, mas nossa pequena tradição de comentar um livro de classe A entre os Libri, escritos pelo Crowley, no final de cada ano. Este ano nós escolhemos um livro que, em geral, é pouco conhecido, de pouco conhecimento da maioria das pessoas, mas que consideramos que é um livro que traz, mesmo de forma muito condensada, em apenas uma página, e sem frases, sem versículos, sem nada, apenas com notações muito pontuais, ele traz uma série de informações que rendem bastante papo. Este livro é o Libertal Vel Cabale Trium Literarum. Ele já começa esquisito na própria apresentação dele, que ele constitui de uma letra hebraica Tau, grandona, ocupando a página inteira, umas 7 séries de 3 letras hebraicas empilhadinhas assim, 3, 3, 3, 3, 7 conjuntos de 3. E abaixo dessas letras vem uma lista de palavras, né? E o livro se resume a isso. Recomendo, assim, aos que estiverem ouvindo com a gente o podcast, abrir o texto e acompanhar com a gente, porque visualmente ele já é uma coisa diferente, e ter a visão do livro, ter a visão do texto junto com o debate, talvez vai enriquecer aí o papo sobre o que tem nele, qual é o conteúdo dele, por que as letras estão arranjadas dessa forma e como que as palavras estão se desenvolvendo aí em cima desse texto. Mas como o Peu falou, é uma página só, é só uma página, 7 linhas, e acabou o texto. Então esperamos que dessa vez nós tenhamos não tenhamos um programa duplo, como foi nos últimos programas. No livro dali foi até triplo, né? Acho que dessa vez a gente consegue resolver num programa só. Espero eu. Pois bem, então vamos começar aí falando sobre esse
texto, esse Liber, quem quer começar dando algum primer sobre ele aí, antes da gente começar a investigar a primeira linha dele? Se alguém estiver acompanhando, e eu espero que tenham aceito a recomendação do Flávio, que é abrir o livro, e mesmo que você esteja ouvindo em algum lugar, não no computador, mas no mobile, como o livro é uma página só, pega aí o link e abre nessa página para você poder ver, que vai ser interessante. O link tá no post, tá, gente? Não se preocupe. O link que tá no post tá em inglês, mas esse texto ele é muito simples. Mesmo quem não lê inglês, acredito que vai conseguir ter uma compreensão razoável. E também a gente vai estar acompanhando aqui, a gente vai estar traduzindo livremente as palavras que aparecerem. Mas segue aí, Peu. Eu queria até fazer um comentário rápido sobre o projeto que a gente tá, o link, né, que é o Keep Silence, e o camarada comprou uma edição original do Equinox e tá fazendo uns scans de alta definição lá, que as páginas ficam muito bonitas, né? É um preço muito maneiro. Mas enfim, eu queria chamar a atenção para o fundo da página. Eu acho difícil de não perceber, mas pro caso de alguém estar com ele só em cima ou numa tela pequena, rolar para baixo na página que tem um comentário escrito em prosa e começa com esta análise. Nesse comentário, o autor ele faz a conta numérica da soma das letras nas tríades. E no final desse pequeno comentário tem uma série de palavras que são os conceitos resumidos de cada número conforme o Sefer Sefirot. Esses conceitos eles vão com certeza ajudar muito a gente aqui na nossa discussão. Perfeito. Então vamos lá. Na primeira linha, nós temos 3 letras hebraicas, Aleph, Het e Samek, bonitinhas. E abaixo dela nós temos o seguinte texto: De Magister Temple, De Adeptus, De Neophytes. Aí 3 códigos numéricos, que é 8 igual a 3, 8 bolinha, né, oitavo, né, igual a 3 com quadradinho, quinto igual a 6, 0 igual a 0. Tem entre colchetes essa anotação. Em português seria o mestre do templo, ou Magister Temple mesmo, em latim, o adepto e o neófito. E lá embaixo, né, como eu tinha chamado antes, a palavra que está tematizada pelo Sefer Sefirot é a palavra vida. Sim. Tem um cálculo que no link eu vou colocar, para não ficar explicando conta para vocês de gematria, no link eu vou colocar 2 links. Eu vou colocar o link para o Liber e um outro link para o mesmo site que tem o Liber, mas ele organizadinho numa forma de uma leitura mais tradicional e que mostra a conta que chega na palavra vida. Mas enfim, existe uma soma qualquer, um cálculo cujo significado é a palavra vida. Então nós temos aqui Aleph, Het, Samek, Magister Temple, Adeptus, Neophytes e a palavra vida associada a estas três conjuntos de palavras. Vamos lá. A gente pode começar contextualizando aqui, porque essas palavras não são inovadoras aqui desse texto, né? Elas têm história. Uhum. Então, esses 3 nomes, eles são nomes que aparecem na estrutura de graus da ordem da Aurora Dourada, né? Uhum. Que é onde o Crowley foi formado. Além disso, esses 3 nomes têm a peculiaridade de que eles são, cada um deles, referentes ao primeiro grau de uma das 3 ordens daquela ordem, né? Então você tem aquela ordem estruturada em 3 ordens, que é uma coisa confusa de falar, mas a gente tem uma ordem que é tripartite, que tem 3 ordens do lado de dentro, e cada um desses nomes faz referência ao primeiro grau daquela ordem. Então, e é peculiar essa notação aqui, que as pessoas que estão acostumadas com as ordens modernas podem não perceber, mas se você reparar que neófito, o nome neófito aqui, ele tá associado ao símbolo 00. Uhum. Tem outra, né, a A, por exemplo, que é uma ordem mais moderna, o neófito ele não é o 00, ele é outro número. Exatamente.
Pois é, então você vê que isso já posiciona a redação desse texto no tempo. Né? Esse texto ele claramente foi redigido no tempo que o neófito ele era numericamente o grau 00. Então eu queria pontuar isso, né? Porque eu acho que isso é interessante sobre esse texto, né? Esses 3 nomes, eles são o primeiro grau das 3 ordens. Na primeira ordem, o primeiro grau chama neófito. Na segunda ordem, por acaso, todos os graus têm a palavra adepto dentro, né? Então isso aqui talvez fosse um ponto confuso. Mas na terceira ordem, mesma coisa. No primeiro grau se chama Magister Tempo. Pode ser, então, que a gente esteja aqui vendo representativamente as 3 ordens dessa ordem grande. Eu acho que já que a gente falou da Golden Dawn e das 3 ordens, acho que vale dar uma reencontrada aí no que isso significa. Quer dizer, nós temos uma ordem da qual o Crowley fez parte no final do século XIX, que se encerrou ali também no final do século, nos últimos anos do século XIX. E essa ordem era constituída, ela tinha uma estrutura hierárquica de graus, né, que acompanhava as esferas na árvore da vida, né, começando em Malkuth, a décima Séfira, e indo até Keter, pelo menos uma expectativa de ir até Keter, não necessariamente iria, mas a expectativa de ir até Keter, que seria o grau mais elevado, né? Só que esses 10 graus estariam organizados em 3 ordens, seria isso, Pedro? Sim. Esse arranjo, ele é mais antigo do que como a gente discutiu isso no outro programa lá atrás, se não me engano, né? Ele é mais antigo do que a Hermetic Order of the Golden Dawn que funcionou na Inglaterra. Esses nomes e a sua relação numérica, quero dizer, a sua relação ordinal, na sequência numérica, ele aparece antes da Inglaterra, aparece na Alemanha. E ali você tem... exatamente. Rosencrantz, né? Pois é, e antes da Golden essa Golden Rosencrantz, a gente sabe que operou porque a gente tem o registro histórico de como ela funcionou, como ela nasceu e acabou fechando. Mas antes mesmo desse período, existe um texto, que a gente conhece só em texto, que ele também já descreve uma ordem, que ela também já está dividida nesse arranjo de 3 graus. Ou seja, esse esquema, essa estrutura de graus que a gente está fazendo referência aqui, ela é bem antiga. De qualquer forma, ela então identifica 3 graus de uma ordem, no caso, aparentemente a Golden Dawn, que seriam graus de entrada a ordens internas dessa ordem principal, que dá a Aurora Dourada. O grau de neófito daria entrada à primeira ordem, o grau de adeptos, que, como você disse, é mais confuso, porque o grau de adeptos envolveria 3 ordens, 3 graus, que eram adeptos menor, maior e exemptos, que constituiria uma segunda ordem, e a terceira ordem teria ingresso pelo grau de Magister Temple. Pois é. Então o que eu estou sugerindo é que, de alguma maneira, essa sequência ela está representando na forma da pessoa as 3 ordens. Você vê que o que eu quero dizer é o seguinte: não está escrito a terceira ordem chamada tal, vírgula. A segunda ordem chamada tal, vírgula. A primeira ordem chamada tal. Não é isso que está escrito aqui. O que está escrito é o mestre do templo, que é um grau, o adepto, que é um grau, e o neófito, que é um grau. Mas aí, por acaso, esses nomes eles estão em sequência e em número de 3, ou seja, pode ser uma sugestão de que está se falando das 3 ordens. Certo. Como comentário também, já que a gente falou das ordens e dos graus dentro do livro, né? Então, só como uma observação dessa notação numérica, que é uma coisa que também confunde muita gente, né? O 0 igual a 0, 5 igual a 6, 8 igual a 3, ele vai estar associado, como eu falei no início do comentário lá atrás, os graus são associados às esferas na árvore da vida. Então, obedecendo essa mesma sequência que o texto apresenta, Magister Temple, Adeptus, Neophyte, apresenta 8 igual a 3, 5 igual a 6, 0 igual a 0.
a leitura tradicional que se tem dessa anotação, vindo desde as ordens anteriores, a própria Aurora Dourada, a própria Golden Dawn, o segundo número do par de números, né, 8 igual a 3, 5 igual a 6, 0 igual a 0, indicaria a esfera na árvore da vida em que aquele grau estaria relacionado. Eu acho que também isso é possível de ser dito aqui. Ou seja, o neófito, no caso, que está na ordem da sequência dos termos aqui, está equivalente a 0 igual a 0, ele está até fora da árvore da vida nesse esquema, né? Já o adepto está na sexta Séfira, que de baixo para cima vai contando de 10 a 1, né? Da mais terrena seria a 10ª Malkuth, e a mais elevada, a mais distante, a mais divina, enfim, Keter, a primeira. Então, neófito não estaria associado a nenhuma dessas esferas, segundo esse esquema. O adepto na sexta, que seria Tiferet, né, a esfera central, né, na árvore da vida, e Master Temple, a terceira Séfira, que é Binah, né, a terceira das supernais, né, indo de cima para baixo, seria a terceira Séfira. Só para dar uma posicionada, como falei lá atrás, de que há uma organização, uma proposta de organização de graus junto à árvore da vida, esses números fazem referência a esses graus. Então, terceira Séfira, sexta Séfira e uma Séfira inexistente, uma Séfira 0 ou nem Séfira alguma, né, associada ao grau de neófito neste esquema proposto aqui por esse texto. Alguém? Mas aí a gente vai ter que dar uma pausa aqui, né? Porque Show. Por que é o 3 e não é o 8? Por que é o 3 e não é o 8? Boa. Por que é o 3 e não é o 8? Né, você vê ali na sequência ali, o Magister Temple, na sequência, né, ele é o primeiro. Então, aí ali dentro da chave está escrito 8 círculo igual 3 quadrado. Uhum. Tem 8 e tem 3 aí, né? Isso. Qual dos dois que é o número? Bom, eu nunca li uma explicação histórica para essa anotação. Eu tenho uma... Porque como a gente já recebe a tradição oral, até nos livros da leitura, dessa anotação, que ela está associada a essa representação, né? Eu já entendo que é o 8º grau na sucessão na terceira Séfira, que é o espaço em que ela ocupa, o quadrado. Mas essa é a minha leitura dessa anotação. Não sei se ela tem respaldo histórico. Não, mas essa é uma anotação interessante mesmo, né? Porque engraçado, eu teria que pegar o livro para ler. Não sei se eu vou conseguir fazer isso com agilidade. Mas, de fato, ele é o 8º grau a partir do início. A partir do 1. Porém, corresponde à esfera 3. Isso. Pois é. Sim. O 8 bolinha, ele para mim se explica muito facilmente dizendo que é o 8º mesmo. 8º, 5º e 0. Né? Enfim, ele para mim... E ele está dizendo que é igual. Sim. O 8º grau, o 8º ponto na escada de sucessão de graus dessa ordem é igual ao terceiro, na minha interpretação, o quadrado está representando o espaço, ao terceiro espaço, a terceira esfera dessa escada que é a árvore da vida. Essa é a minha interpretação de por que essa anotação se escreve dessa forma. Não sei se eu respondi a sua provocação, Peu, adequadamente, se você quer completar com alguma coisa. Não, é porque o meu ponto é só que, e talvez seja isso o desafio da leitura desse texto, né? Porque como ele é muito denso, se a gente não abrir as coisas, elas não vão aparecer, né? Então, aqui tá escrito 8 círculo igual 3 quadrado. Esse é porque corresponde à terceira esfera da árvore da vida. Sim, mas por que não é a 8ª? Minha pergunta é essa. Uhum. É porque enquanto vocês estão falando aqui, eu comecei a desenhar a árvore da vida e posicionar essas informações aqui para ver qual é a ligação que ele está tentando fazer. E eu estou tentando encontrar os caminhos e a relação dos graus. Ainda não cheguei a nada não, mas vamos falar. Isso é interessante mesmo, e eu já estava até esperando a oportunidade aqui. Porque o lance é que esse é o livro das tríades de letras cabalísticas. É o nome do livro. O livro cabalístico de tríades de letras, né? Aí alguém vai ter que ser mais expert em latim aí para ver se é ambíguo ou não. Então, assim, seguindo a sequência dessas letras, ele aparentemente está relaciona Aleph com Magister Temple, Het com o Adepto e Samek com o Neófito. Isso. Se assim... eu acho que não é aparente. Bom, eu até entendi a sua reserva, mas parece bem claro isso aqui pra mim, né?
São 3 letras e aí tem 3 nomes e 3 séries aqui Isso, numéricas. tem uma métrica aí. Então, estas métricas, e aí fica uma coisa muito curiosa, as letras não estão tão perto assim. Você vê que a letra Aleph, ela está ligando Rokhma com Keter e não tem qualquer conexão com o Magister Templum. Então, esse livro de classe A tá discordando aí de você nesse ponto, sabe? É por isso que eu achei interessante discutir esse livro. Não, no desenho da Árvore da Vida não bate. Então, mas quando lá atrás eu sugeri a gente ler esse livro, eu achei que ia dar muita discussão, sim, justamente por causa disso. Esse texto, se você tentar forçar o conteúdo clássico de caminhos nesse texto, você não vai dar certo. Esse texto está falando uma linguagem própria. Você vê o Neófito, por exemplo. Você olha a leitura do Flávio, que eu acho que é interessante. O Neófito está marcado como 0 igual a 0. Dentro da leitura desse símbolo de grau, isso significa que ele está fora da árvore da vida. Ele nem começou ainda a brincar. E isso do lado imaturo, né? Não no superior, ser uma coisa inferior mesmo. Tá? O cara tá lá rastejando no chão. Aí vem a letra Samek, que tá ali que mais altinha ali no diagrama, né? Como é que a gente vai equacionar isso? O texto diz o seguinte: Aleph Magister Templum. Fazendo a leitura direta, a associação direta da letra com o primeiro item da lista, né? Sem fazer muito mistério no negócio aqui. A primeira letra da tríade é Aleph. O primeiro termo que aparece é Magister Templum. Aleph, o caminho Aleph, primeiro caminho da árvore da vida, não está conectado letra, né? à esfera de Binah. É isso, não tá. É verdade. Que é associada a Magister Templum. Não tá. A segunda letra é Het. Het é associado ao grau de adeptos. Het também não está associado ao grau de adepto menor, a sexta série, a Tiferet, né? Entretanto, Het está conectado a Bina. Conecta Gebur a Bina, mas vamos deixar separado. Não vamos ligar para essa informação aqui agora. De fato, o fato é que Het, o caminho Het, na árvore da vida, não está conectado à sexta Séfira, nem subindo, nem descendo, nem em caminho nenhum, a sexta Séfira, que é Tiferet, que é associada ao grau de adeptos Minor, né? Que a gente assume que é o que está se referindo aí no texto pela notação que ele está. E a terceira letra, que é Samek, não está também conectada a lugar nenhum, porque, segundo esse texto, o grau de Neófito sequer está relacionado a uma esfera na árvore da vida. Neste modelo, vamos repetir de forma bem clara para quem está ouvindo e está louco, perdido nesse programa, sem entender porra nenhuma. Faz aqui, querido, que está ouvindo, querido ou querida que está ouvindo o programa, na outra aba, se você estiver ouvindo esse programa no computador, na outra aba que você abriu aí o Libertal, você abre a árvore da vida. Eu vou botar um link bem simplesinho com o nome dos caminhos e das Séfira, mas o fato é o seguinte: a letra Samek, que no texto está associada por ordem, né? A gente faz uma leitura por ordem dos dados, ao grau de Neófito. O grau de Neófito não está, segundo esse texto, na árvore da vida, está 0. Então não tem ligação nenhuma para ser feito. Então a minha pergunta é: estas letras que estão aí no texto associadas aos graus são os caminhos na árvore da vida? Eu não vejo razão alguma, tá? Olhando para esse texto, por que tem que assumir isso? Concordo que tem alguma coisa que a ver com esse negócio que se chama aí de caminhos. Uhum, sim. O texto é o texto das tríades de letras cabalísticas, ou o texto cabalístico de tríades de letras. Vou precisar daí de ajuda de alguém que fala latim. Então, esse não é o texto dos Trium Viatorum. Viatorum. Né? Não está escrito Trium Viatorum aqui. Está escrito Trium Literarum. São as tríades de letras. Então, o que está em evidência aqui, conforme o título do livro, são as letras. Isso aqui não é o caminho de Aleph. Isso é Aleph. Isso, exatamente. É o que eu concordo com você. Né? Tanto é que quando a gente vai buscar Aleph na árvore da vida,
E eu acho que isso daqui talvez seja uma experiência muito maneira para nós mesmos que estamos falando sobre isso, que é entender que Aleph é uma coisa e aquela linha naquele diagrama é outra coisa. Isso. Né? Aquela linha, ela tem relação com Aleph, mas não é uma coisa a mesma coisa que a outra coisa. Então, tanto é que a gente tem aqui um texto classe A, né? Uma das fontes de informações mais puras que uma pessoa na nossa comunidade pode ter aí, que tem à nossa disposição aí, numa notação visual pouquíssimo ambígua, né? Alguém vai ter que forçar muito para tentar gerar uma ambiguidade aqui. Uma série de 3 letras: Aleph, Het, Samek. E logo depois, Magister Temple, Adeptus, Neophyte. Agora a gente tá lutando contra isso aqui, mas assim, uma hora a gente vai ter que parar de lutar e começar a ler isso aqui, né? Magister Temple e o Aleph. Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein 3 grades, the hermit, and the lover, and the man of earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Eu acho que a gente falou bastante sobre essa questão da ordem, sobre a questão de haver uma ordem que está estruturada no diagrama da árvore da vida, e que, enfim, existem letras associadas, a gente pode retornar depois essas letras e tal. Mas acho que antes da gente mudar para a próxima linha, e eu quero mudar para lá, de fato, acho que a gente, dentro do limite do texto, acho que a gente já andou bastante aqui. Uma coisa que o Peu comentou, antes da gente começar a comentar o Liber em si, que é o comentário. Né? No comentário deste texto, esta primeira tríade é associada à palavra vida. Quem tiver com o link do Keep Silence aberto aí, vai ver isso no rodapé da página. O rodapé da página tem o somatório numérico das 3 letras e uma análise pelo Sefer Sefirot, e aí tem essa palavra vida. Então aí, né, tem a palavra vida agora aqui no contexto. Como é que a gente vai ver isso? Porque esse texto, porque como a gente está fazendo ele em sequência, a gente vai conseguir ainda outra vez, né? Tem as coisas lá na frente que vão explicando as coisas lá de trás. Isso aí, eu estou prevendo isso. Engraçado que vocês falam isso, mas aqui a minha mente está brigando muito porque o livro se chama Tave, então para mim é inevitável começar de baixo. Mas é só um desabafo. Eu honestamente até sei porque que o cérebro do esotérico treinado vai desejar fazer isso, né? Porque a gente ficou a vida inteira lendo a árvore da vida de baixo para cima, né? Mas a parte o treinamento de ler a árvore da vida de baixo para cima, né? A série numérica, a série do alfabeto é de Aleph para Tav. Exatamente. O que também não resolve o problema, né? Porque a gente tá lendo essas tríades malucas. E elas não estão em sequência. Assim, a única coisa que está na sequência, pelo menos mais ou menos, é que a primeira letra da primeira tríade é Aleph, e Tav é a última letra, que é a letra que fecha todas as tríades. Para quem está olhando o texto agora, essa moldura ao redor das 7 tríades é a letra Tav alargada, né? Quer dizer, a letra Tav não é comprida assim, né? Ela é quadradinha como todas as outras. Mas é a letra Tav. A letra Tav, ela está cercando todas as 7 tríades. Então ela meio que fecha como última mesmo. Vamos voltar ao texto. Bom, né? vamos lá. Vida. Senhor Feliciano, que não falou nada até agora. Eu tô aqui só ouvindo e viajando, mas sem ter muito onde agarrar para poder ainda contribuir. Então eu vou te jogar um desafio aí. À luz de tudo que a gente discutiu sobre o texto, do que a gente discutiu sobre as palavras e números, etc., que dizem respeito à primeira tríade, a palavra vida faz algum sentido para você? Eu acho que assim, talvez as 3 tríades representem 3 percepções da vida completamente diferentes, e não são nem prioridades que você dá na vida, ou você se esforça mais. São 3 concepções completamente diferentes do que é a vida, eu acho. Do que é o universo. Eu diria que é uma leitura, eu acho totalmente excelente. Assim, eu diria que é o caminho na vida, né? Quer dizer, o desenvolvimento da vida de um adepto, de um candidato, de uma pessoa
que ingressa nesse contexto dessa ordem que está descrita aqui no texto, é a vida dela. A vida dela é progredir entre esses graus, entre essas ordens, é a própria vida mágica dela. Eu teria uma leitura bem, bem simples assim disso mesmo. Tá, eu acho que sim, tá tudo bem, né? A gente tem os 3 graus, que são as 3 pessoas, por assim dizer. Uhum. E aí a gente tá com essas 3 pessoas sobre uma espécie de categoria que é a vida, né? Ou seja, o viver. Agora, e esses símbolos? As letras em si? Pois é, quero dizer, porque isso é uma informação útil, né? Ou presumo eu que ela seja uma informação útil, né? Então a gente tem aqui a vida vamos tentar compor uma frase assim, né? Não é o que está escrito no texto, né? Quem está falando isso sou eu, pegando aqui uma série de coisas que foi dito, né? A vida do neófito, né? É Samek. O que significa isso? Aí eu posso colar de fora do livro? Eu vivo reclamando sobre esse negócio de sair do texto, né? Mas não é tanto que não dá para fazer leitura sem cultura, né? Eu não reclamaria disso de modo algum. É mais porque esse texto é tão refratário que aí ele vai dar desejo de ir para outro, né? Eu acho que a gente pode usar o tarô. Então, é o que eu ia jogar. É o que eu ia jogar. Sem querer entrar no Arcanorum, no livro de Thor, nem nada, mas a letra de Samek é a arte. A letra de Samek, perdão, a carta de Samek é a arte. Alguém lembra? Eu tenho uma memória muito pobre desse negócio, né? Eu acho que o tarô é super pertinente, mas agora que vocês falaram nisso, eu pensei numa outra coisa. Alguém lembra, ou às vezes acha rápido na internet aí, aquele significado da letra? Quero dizer, o que é o Aleph? O Aleph é o aguilhão do boi, não é isso? Não, o Aleph é o boi. É o boi. Então, isso eu quero saber, é isso que eu tô chamando a atenção. O Aleph é o boi. Samek, se eu não me engano, é suporte. Deixa eu pegar aqui a tradução corretinha. Het é cerca. Agora, Samek, que tem uma tradução mais complicadinha, que eu tô tentando achar aqui. Não é prop? Prop é suporte. É suporte, não é? Eu falei suporte. Próprio suporte no sentido de estrutura, de tipo esse negócio que fica na frente do prédio em construção? Tipo uma haste. Suporte é uma cabana. Bom, enfim, tô chamando isso só pra poder juntar com o símbolo do tarô, que vai ser maneiro. Samek é suporte no sentido de não de uma coisa onde você apoia, mas de um apoio, um pedaço de pau que está sustentando alguma coisa, por exemplo. Né? Que está segurando um andaime, ou que está segurando uma barraca. Né? E é interessante que ele fique exatamente no caminho do meio, né? Então vamos lá, a gente tem o significado da palavra Samek, que é suporte, no sentido de suporte objeto, um objeto que mantém algo em pé, né? Que mantém algo levantado. É o caminho vertical que liga Yesod a Tiferet, e é relacionado à carta à arte, o arcano 14. Porra, jogou uma informação pra caralho, fodeu. Eu só acho que vai ter que tomar cuidado com o seguinte: esse texto ele é claramente pré-Book of Thoth, tá? A gente vai ter esse desafio aí. Não que eu acho que tá incorreto, porque possivelmente o autor já tinha essas intuições todas na cabeça. Mas esse texto ele deve ter sido escrito antes de 1909. Ele foi escrito em 1907, eu tenho quase certeza, porque os livros classe A foram todos escritos entre 1903 e 1907. Eu acho que o Tavi foi o último dos livros de classe A a ser escrito. Acho que foi dezembro, novembro de 1907. Tenho quase certeza. Depois procura. E aí é o que, então? É temperança? A taxa é temperança, né? É isso mesmo, é temperança. Het é carruagem e Aleph o Het é carruagem, com tolo, certeza. Enfim. O Aleph é o tolo, o louco. Mas aí, assim, eu não sei se esse caminho vai ser lucrativo, não. Não, aí é uma questão conceitual, né? Porque é lógico que para fazer a leitura perfeita teria que ser um especialista, mas assim, o que eu quero dizer é que a gente pode se valer de um conceito mais simples, né? Ver a temperança, por exemplo. Temperança aqui é um valor moral clássico,
Que você está associando ao grau de neófito. Não eu, né? Supostamente. Não você, o texto, né? Supostamente o texto, ele tá dizendo que algo como que a vida do neófito, ela é a temperança, a vida do magister é o louco, e aí vai saber o que significa que a vida do adepto é o carro. Fica para a reflexão do ouvinte. Porque não saímos da primeira tríade. Isso vai ser complicado. Bom, tá bom. Bora, a gente candidatou na Santa Amaro. Pois é. O Alexandre vai dormir lá no Calém hoje. Vamos para a segunda tríade, pelo amor de Deus. Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein 3 grades, the hermit, and the lover, and the man of earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Eu acho que a segunda tríade pode ser aberta, Flávio, você já dizendo essas coisas óbvias que a gente já tem, essas informações. A gente se perdeu muito aqui na primeira. A gente se prendeu muito aqui na primeira tríade, porque a gente tinha que explicar muita coisa aqui para poder dar o contexto, né? Não, e a gente praticamente montou a pauta. Mas vamos lá, vamos para a segunda tríade, e daqui a pouco eu acho que vai ser inevitável a gente descer e subir, avançar as tríades e retornar às tríades anteriores em algum momento. Mas vamos para a segunda tríade. A segunda tríade, ela apresenta 3 ilusões. O próprio texto descreve 3 ilusões associadas às letras de Bet, Teth e Ain, né? Então seria The Ultimate Illusion, The Illusion of Force e The Illusion of Matter. Ou seja, a última ilusão, ou a maior ilusão, a ilusão da força e a ilusão da matéria, associada às 3 letras. A primeira, a última ilusão, Beth, a segunda letra, Teth, associada à ilusão da força, e a terceira letra, Ain, associada à ilusão da matéria. Algum comentário de tradução, Peu, que você queira fazer de algum Não, esse texto é bem óbvio mesmo. É bem óbvio, Ele é bem direto, né? Ok, 3 ilusões. Já vou jogar logo aqui, pra gente caminhar já com algum sentido na coisa aqui, é que me parece, na forma como esse texto é apresentado, é que ele está apresentando 7 sequências de 3 coisas que estão, de algum modo, associadas, encadeadas nessas triplicidades, né? Então, me parece que, ao ler essas sequências de triplicidades, quando eu vejo Magister Temple, Adeptus e Neophyte, e na seguinte eu vejo Ultimate Illusion, Illusion of Force, Illusion of Matter, eu já vejo aqui que The Ultimate Illusion estaria associado a Magister Temple, a ilusão de força estaria associada ao Adepto e a ilusão de matéria estaria associada ao Neófito. Vocês concordam comigo ou acham que eu estou viajando? Não, eu acho que isso é bem claro no texto, sim. Então são as 3 ilusões das 3 ordens. Fala aí, senhor Feliciano. Eu acho que até pela experiência prática, na grande maioria das ordens, o neófito ele trabalha diretamente com o Malkuth, com a matéria, com a capacidade de materialização e com a gestão dos recursos que ele tem. Então eu acho que reafirma essa impressão que a gente tem. Puxando, já jogando, porque agora acho que a gente vai ficar tudo meio confuso, meio doido aqui na ordem das coisas, mas já que a gente já falou de tarô no finalzinho aqui da primeira tríade, é uma observação interessante que a carta de tarô associada à letra Ain, que está associada à ilusão da matéria, é o diabo. Na sequência aqui do texto, né, o The Ultimate Illusion é Bait, que é o mago. The Illusion of Force, que é Tet, é a força. É a força que no Tot seria o Lust, né? Mas a ilusão da força e a carta força, de qualquer forma. Vamos manter aí. E a ilusão da matéria associada à carta o diabo. Que é uma carta extremamente material, né? Podemos dizer assim. Tem umas associações aqui culturais, né? Você vê, por exemplo, que lá entre os budistas, se não me engano, uma cultura maior ali da Península Índica, né? A ilusão como uma coisa
definitiva, né, é um mago, né, é Maia. Uhum. A última ilusão, a ilusão maior, né? A ilusão que cobre tudo, né? É, o véu de Maia, a gente lê sempre sobre isso nos textos que estão citando aí a cultura indiana, né, falando sobre o véu de Maia, Maia como sendo o grande mago, né? Aí você tem uma... eu não acho que seja o caso, né, mas é uma coincidência de significados aí. Uhum. É interessante observar também que o mago, ele é também o enganador também, né? Dentro da própria concepção do tarô, né? É o prestidigitador, né? É o prestidigitador. A prestidigitação é uma magia que não é uma magia... É o ilusionista, né? Ilusionista. Ele é o mestre das ilusões, né? É interessante que a carta do mago, ela está frequentemente associada, especialmente no tarô pré-tarô de Thor, né? Ele é um prestidigitador. Ele não é exatamente um cara que torce a matéria, mago patolino, né? Super audaz, que faz a verdade. Ele é um prestidigitador, ele é um cara que está fazendo uma ilusão, ele está enganando uma audiência, né? Ele está manipulando as coisas ali para produzir um efeito, né? É interessante que essa ideia esteja aí associada justamente a essa última ilusão, a ilusão da organização das coisas, né? Da organização do mundo. E como que isso se conecta ao Magister Temple, sendo isso, então, uma conexão com o Magister Temple, essa última ilusão? Essa é uma pergunta muito ousada, né? Muito ousado, porque a terceira ordem é a da qual ninguém aqui faz parte. Nenhum homem faz parte da terceira ordem, né? Ou seja, numa leitura literal, na terceira ordem só tem mulher. É bom. Então vamos olhar lá embaixo para ver qual é a palavra que ele atribui a essa tríade, né? Que a gente olhando lá é pureza. É curioso, né? Porque a palavra pureza, e aqui a gente tem um contexto de ilusão. Uhum. Não é contraditório isso? Sim, me parece justamente o oposto. Eu não sei se seriam, de repente, as ilusões a serem ultrapassadas. Considerando a conexão à tríade anterior, né? Que temos 3 ordens da ordem maior, né? São as ilusões das quais as 3 ordens estão sujeitas, né? A ilusão da matéria, que uma vez transcendida você vai ter que superar, a ilusão da força, que uma vez transcendida tem a última ilusão, a ilusão final, que também deve ser superada, talvez, buscar a pureza do além dessas ilusões. Aí então a gente está fazendo uma leitura que essa série de ilusões, ela é a pauta, como se fosse a pauta daquela pessoa, né? Então você tem o neófito e aí tem a ilusão da matéria, ou seja, a pauta do neófito é lidar com a ilusão da matéria, seria isso? Sim, eu entenderia dessa forma. Não só do neófito, como a princípio, embora isso não esteja evidente no livro, mas a princípio de toda a primeira ordem da Aurora Dourada, conforme a estrutura desse projeto parece organizar. E assim sucessivamente, as ordens seguintes também. Porque a gente pode considerar que o neófito, ele é neófito até o grau de adepto, né? Né? Porque é um jogo de palavras, né? Você pode escolher fazer isso, né? Porque você vai ver em diversas... Desculpa. Não, pode falar. Eu ia falar que você vai ver em diversas ocasiões, o Crowley ainda fala assim, a ordem só tem 3 graus. O Sr. Feliciano falou no início, quando ele fez a vinhetinha dele, né? Isso, só tem 3 graus. Então os outros são estágios entre os graus. São estágios menores entre os graus principais. Eu acho que esse texto, por exemplo, tentando fazer o link, ele não resolve esse problema. Eu diria até mais, né? Esse texto, você vê que esse texto ele não toca nessa questão. Porque como ele não vê os outros graus, esse texto não vê os outros graus, que a gente está aqui trazendo de fora, ele nem tem esse problema para resolver. Não tem. Não, ele tá. Bom, o caput dele é que é uma relação do tarô, né? Essa frase que você falou, eu conheço essa frase, mas ela não tá aqui nesse texto. Ela tá onde? Está no index dele, onde ele diz que tá o Liber. Aí ele diz, isso aí é isso. Sim. Eu sei que esse negócio existe porque ele tá reproduzido no Holy Books of Telemann, da Weiser. Eu não tô com o meu Holy Books aqui. No Holy Books tem notas? Tem. O Holy Books, por exemplo, tem os comentários que eram daquela edição chamada Telemann, a primeira edição dos Classe A, por exemplo, que não tá no Equinox.
Mas enfim, eu tô falando isso só porque como ele não tá aqui, e esse é o link que a gente vai colocar na página do programa, é bom dar uma nota para as pessoas saberem onde que procurar essas coisas. Então, aqui no que eu tenho não tá esse comentário não, mas depois eu procuro, não tem problema não. Beleza, alguém quer falar mais alguma coisa sobre essas 3 ilusões? Ou é bastante? Vamos seguir então. Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein 3 grades, the hermit, and the lover, and the man of earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law. A terceira tríade, pela primeira vez no texto, é falada a palavra ordem. Explicitamente, né? Então, a terceira tríade, ele começa falando assim, as funções das 3 ordens, the functions of the 3 orders, né? Esta tríade é composta pelas letras Gimel, Yod e Pé. E elas teriam as 3 associadas. Aqui o texto fica um pouquinho complicado, porque ele já tem uma pontuação que diverge das anteriores, mas que a gente pode entender que ele dá um título para essa tríade, ou uma introdução, que é a função das 3 ordens. E aí vem separados por ponto e vírgula, que é o que eu vou considerar como distinção entre as 3 letras, né? O silêncio na fala, ou o silêncio no discurso. O segundo item seria silêncio, somente. E o terceiro item é o discurso no silêncio, ou a fala no silêncio. 2 pontos, construção, preservação e destruição. Vamos partir daí. Mais uma vez, você tem uma série de 3 coisas, que ele chama de as funções das 3 ordens. Uhum. Vou falar do neófito, né, que é a terceira letra da tríade. Nessa tríade, a terceira letra é P. Aí, dentro dessa construção aí do texto, a gente tem as funções das 3 ordens. Qual que corresponde à letra P? Fala em silêncio. Ou destruição. Essas são 2 séries. E o que eu estou chamando a atenção é em como que resolve a leitura dessa preposição em. Porque fala em silêncio poderia ser que, de alguma maneira, a fala está dentro do silêncio. Tá? E o que eu estou sugerindo é que a palavra destruição ela vai chamar uma outra leitura, que é a transformação da fala em silêncio. Essa seria, inclusive, a leitura mais matemática da palavra função. E função é a passagem de uma origem para um destino. Faz todo sentido, especialmente quando a gente chegar lá em Gimel. Porque realmente assim, porque uma leitura superficial, rápida, poderia traduzir, por exemplo, nessa leitura até traduzida, de fala no silêncio. Eu acho difícil de ler isso aí. Fala em silêncio. Né? Quer dizer, colocando a fala dentro do silêncio. Você falar que a função, aí se você conecta com o texto, a função da ordem, dessa primeira ordem, é fala em silêncio, a expectativa de transformação enquanto função, né, é muito mais coerente você dizer que a função da ordem é fala em silêncio do que fala no silêncio, porque fala no silêncio não parece função nenhuma, né? Eu ficaria muito agradecido de ver alguém dar essa leitura, né? A segunda, por exemplo, a segunda é peculiar, né, nessa coisa, né? A segunda é só silêncio. E aí qual é a outra palavra? Preservação. É quase como se fosse retenção, ou um aguarde, ou uma pausa, E na terceira, que diz construção, vai ser o contrário da primeira. É silêncio em fala. Eu acho que a partir daqui
a gente já consegue começar a fazer uma costura das várias tríades. Eu acho interessante que quando a gente tem aqui o silêncio em fala, né, uma função em silêncio em fala associado ao Magister Temple e a palavra construção, dá a entender que se a função da ordem do Mestre do Templo é transformar o silêncio em fala, ou construir, ou realizar uma construção, é a produção de verbo, né? É a produção de realidade, que diz até a respeito de vencer a última ilusão. Se a gente for buscar a tríade anterior. Se você possui uma ilusão associada a esta terceira ordem do Magister Temple, né? Uma última ilusão, uma ilusão final a ser vencida, e se a função da terceira ordem é transformar o silêncio em fala, talvez a própria produção da fala, a própria construção dessa fala, seja a forma de vencer esta última ilusão, uma forma de superar ou transpor essa última ilusão. Me parece coerente. Porque você fazendo essa leitura, né, você olharia, por exemplo, a primeira ordem, na letra P desse caso, e diria o quê? Diria que a destruição, né, da fala gerando silêncio seria, então, a maneira de resolver a ilusão da matéria. E o do meio sendo uma função peculiar que a pessoa ela, aparentemente não faz nada. Aguarda, né? Tipo assim, segura, destruiu. Se você destruiu a fala, não sobrou fala. Então o que você faz agora? Agora você fica em silêncio. Aí você vê que curioso, né? A pessoa que está em silêncio e permanece em silêncio, enquanto função, a qual é a ilusão que ela está associada? A ilusão da força. E aí, se a gente voltar pro tarô, olha que curioso também que justamente nesse local aí da segunda ordem, cuja função é a preservação e o silêncio, a carta do tarô é o eremita. Sim. E a carta da destruição é a torre. A carta da destruição é a torre e a carta da construção é a sacerdotisa. E qual a palavra-chave dessa tríade? Aí que vai dar o nó. É estranha, né? Ou não. Negação. A única maneira que eu tenho de resolver isso aí é na medida que a função, sendo ela uma ação que sai de um local de origem para um local de destino, aí você vai dizer o quê? Negação de quê? Negação da condição anterior. E eu vou dar mais não vou interpretar isso, mas assim, eu concordo com esse negócio da negação da função anterior, ou das ilusões, não sei, mas a soma das letras Gimel, Yod e Pé dá 93. Ah, é mesmo? Né? Ué, então 31... Ah, é 31. 31... E 31, exatamente, é lá. Esse negação... Aí isso aqui fica uma pichação para quem é telemita mais graúdo, aí, mais tempo de estrada. A palavra negação a que se refere essa terceira tríade é a palavra lá, né, cujo valor é 31. Se não me engano, é o advérbio não. Né? É o não. É o advérbio não. É interessante. É isso aí. É isso aí. Aí, para os telemitas, fica a dica. Fica uma observação onde a gente fala sobre outras coisas que envolvam isso aí. Mas eu acho interessante. Assim como na próxima, vai ter também um número curiosinho, engraçadinho, que vai aparecer também. Uma pergunta, só curiosidade. De quando que é a visão e a voz? É anterior? A visão e a voz é anterior, com certeza. Por que é fácil dizer isso? Porque no A Visão e a Voz que nasce o Magister Temple VVVVV. Ah, tá. Entendi. Então, essa pessoa nasce ali. Né? Nasce ali. Aí, a partir dali, são os livros classe A são escritos. Exato. Né? Certo. Então, com certeza, anterior. Beleza. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aqui na terceira tríade? Senhor Feliciano, você tá aí? O senhor Feliciano desistiu. Not anymore. O senhor Feliciano já foi para outro lugar, já não está mais aqui, já foi para... Está em preservação, ele está em silêncio.
Olha lá, ele apagou. Deve estar em transe. Tá no plano astral já. Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein 3 grades, the hermit, and the lover, and the man of earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Vamos lá, para a próxima tríade. A próxima tríade não tem título, mas assim como a segunda, ela tem um termo em comum, que é o desvelar, né? O unveiling, que para telemitas, mais aí acostumados com alguma leitura telêmica, também é uma palavra não é totalmente estranha, mas vamos deixar esse comentário apenas à parte, vamos lidar apenas com o texto, né? Vamos lá, a quarta tríade de 3 desvelares é constituída pelas letras Dalet, Kaf e Tzad, né? E aí os 3 desvelares são o Supremo Desvelar, ou o Desvelar da Luz, o Desvelar da Vida e o Desvelar do Amor. Apesar da construção, sobram 3 substantivos aí, né? É luz, vida e amor. Aqui também para telemitas. É bem interessante porque, embora esse texto ele não fale de Telema, né? Diretamente, né? Não está falando de nenhuma informação exato. especialmente telêmica. Ele não está se dirigindo a Telema. Isso, exatamente. Mas ele tem vários códigos aqui que começam a aparecer, como, por exemplo, essa tríade de 3, esses 3 L's aí, né? Light, Life and Love. Né? Isso também não é totalmente... Para quem está conhecendo, eu recomendo aí... Acho que não vale a pena a gente comentar, mas recomendo a quem está acompanhando esse texto e depois que quiser pensar um pouquinho sobre esses desvelares aqui, lê o Liber 150, que é particularmente um dos meus livros favoritos. Bacana. Eu gosto muito do 150, né? Mas que fala aí de Light, Life and Love e outras coisas. Mas não, enfim, vamos ficar no que tem aqui. 3 desvelares. O desvelar do Mestre do Templo é o Supremo, ou da Luz. O do Adepto é o da Vida. E o do Neófito é o do Amor. E aí? Agora, assim, como o texto agora está indo mais, a gente já pode ter um macete de fazer a recorrência anterior, né? Uhum. E eu acho interessante fazer a seguinte recorrência nesse caso. Porque aqui ele está falando de desvelar. Uhum. Né? Na literatura esotérica, né, o desvelar ele é frequentemente uma ação que corresponde a uma ilusão. Uhum. Quero dizer, a pessoa está em condição de ilusão e aí acontece um desvelar e ela sai da condição de ilusão. Eu digo isso não como o fato em si, mas como um trope literário. Né? Uhum. Aí então, se a gente fizer a tabelinha, a gente vai ver que com relação ao Magister Temple, você tem a última ilusão. E o que é a última ilusão? É o Supremo Desvelar. Uhum. E o que é o Supremo Desvelar? É o Desvelar da Luz. Uhum. Aí o Adepto, ele interage com a ilusão da força. E o que é correlacionado aí à ilusão da força? O Desvelar da Vida. E tem uma coisa aqui a ver entre força e vida. Uhum. E o Neófito, ele tem o problema da ilusão da matéria. E qual que é o desvelar correspondente? O desvelar do amor. Eu pensei... Eu acho assim... Fala, termina. Não, na verdade eu honestamente não sei o que dizer, porque fazer a tabela me mostra umas correlações muito peculiares, né? Porque você, por exemplo, talvez até fosse mais fácil fazer algum tipo de correlação entre a ilusão da força e o desvelar da vida. Mas eu acho muito peculiar a relação entre a ilusão da matéria e o desvelar do amor. Eu pensei na via contrária, considerando o versículo que eu falei no início, que é o 40. Então o cara, ele é homem da terra, e para ele superar o grau de homem da terra, ele se torna um amante. Então ele tem o desvelar do amor e consequentemente, para ele superar o grau do amante e se tornar um eremita, ele tem que ter o desvelar da vida. E o eremita, ele tem também esse aspecto da velhice, do fim da vida, etc. Entendi. Então aí essas palavras, elas seriam
mais facilmente lidas como se você colasse ela na passagem. É, a consecução, Uhum. supostamente. No final das contas, talvez nós estejamos o tempo todo falando de passagens. De passagem para além daquele grau. Não de acesso ao grau, mas para além daquele grau. Para além daquele grau? Para fora da ordem. Para além da ordem. A chave é o mapa de fuga, né? Como se fosse um mapa de fuga. Qual é o desvelar que o neófito tem que realizar? Qual a ilusão que o neófito tem que vencer ou se relacionar? Né? Quer dizer, qual é a característica da ilusão daquela ordem? É a ilusão da matéria. Qual o desvelar dessa ordem? É o desvelar do amor. Esse desvelar e essa ilusão, elas não se desfazem ou não são superadas quando você entra na ordem. Se quando você sai da ordem, a característica dessa ordem é a ilusão da matéria. O desvelar a ser realizado nesta ordem é o desvelar do amor. Você não desvela o amor quando você entra na primeira ordem. Você desvela o amor ao concluir a ordem, ao cumprir a missão da ordem. Eu tô trazendo essa interpretação, tá? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Não, eu concordo com essa leitura. Concordo sim. Acho que sim. A função da ordem da fala no silêncio, da destruição, quer dizer, é aqui essa ordem se propõe, e através dessa função a gente pode ter o desvelado amor, a superação da ilusão da matéria, enfim, as outras coisas. Mas é desse sentido que eu quero dizer de saída. Entendi, né? Porque seria o caso de ler o texto como uma definição, sim, mas uma definição daquilo que se faz. Isso. Não, né? Então o neófito, ele não tanto ele é a pessoa que sofre a ilusão da matéria, mas quanto que ele é a pessoa que está interagindo com esse problema. Isso, Se ele ultrapassa esse problema, o que significa isso? Significa que ele agora é adepto. Isso aí, é isso aí. É uma coisa pouco estanque, né, no caso. É claro que no caso da frase que diz... Talvez seja uma coisa muito peculiar isso mesmo que a gente está lendo aqui, né? Talvez essa sequência, ela esteja... Isso eu nunca tinha... isso é uma coisa que está me surgindo agora ouvindo vocês falando sobre essas coisas. Talvez essa sequência, ela seja realmente uma sequência onde você sai de uma declaração mais estanque. Então, por exemplo, o neófito. Uhum. Isso é bem pouco dinâmico isso, né? Não tem muita temporalidade aqui. Aí você vem e tem a pessoa dizendo assim, a ilusão da matéria. Que, tudo bem, é uma declaração factual, mas ela já começa a sugerir que existe a possibilidade aqui de uma... Né, se ela é uma ilusão, então poderia se sair dela, né? Uhum. Aí, lentamente, a gente está alcançando pautas cada vez mais dinâmicas. Uhum. Faz sentido isso? Sim. Até porque aqui, pela primeira vez, a gente está botando um verbo na tríade, desvelar. No anterior, que fala de função, apesar disso, não tem verbo, né? Não tem verbo. O verbo está implícito, na verdade, né? Que seria a transformação. Uma possível forma de interpretar, né? Ou passagem. Ele aparece substantivado ali, né? Tipo, exatamente. Construção, né? Construção, destruição, preservação, né? Aí agora a gente tem um verbo de fato, um desvelar supremo, ou desvelar da luz, um desvelar da vida, um desvelar do amor. Bom, então, fechando a tríade aí, essa tríade dos desvelares, a palavra que é extraída dos valores numéricos desses caminhos, dessas letras, perdão, seria a palavra inocente. O valor numérico dessa tríade, que é a soma, que é 114 dividido por 3 dá 38, cuja relação no Sefer Sefer é inocente. É porque esse negócio aí, porque essa conta aí, que a gente não falou, porque esse negócio de conta é foda, mas essa conta é o seguinte: a soma da quarta coluna, da quarta tríade, a soma da quarta tríade é 114. Aí ele divide por 3. Todas as colunas ele faz isso, ele soma os valores e divide por 3. Essa é a forma de achar a palavra-chave da tríade. É somar os valores numéricos de cada letra e dividir por 3. Aí dá 38. 38 é inocente. Antes de falar isso, no comentário, ele comenta que 38 vezes 11 é 418. Ponto. Então essa tríade tem 2 comentários. Um primeiro comentário, que é 38 vezes 11 é 418, e um segundo comentário, que é inocente. A chave da quarta coluna é essa coisa composta. É 38 vezes 11 igual a 418, vírgula inocente. Ele deve ter achado maneiro que 38 vezes 11 é 418 e botou isso aqui também. Jogou a unidade oculta. 11 sempre funciona. 11 que dá Cara,
Porra, mas não. Se tivesse uma unidade oculta aqui, ia manchar a reputação do classe A. A quarta tríade é Dalet, Kaf. E Tizad. Aliás, aí vamos declarar aqui, né? Ele fala que a suprema ilusão é Dalet. Né? Tá na chave de Dalet. Dalet é a carta. Como é que é? É a Imperatriz? É Imperatriz, Roda da Fortuna e Estrela. Na leitura antiga. No livro da lei diz que Tizad não é a estrela, mas a gente está aqui falando de uma relação simbólica, de uma estrutura simbólica pré-livro de Thor. Né? Porque foi escrito antes. Então, nesse contexto aqui, ele está dizendo que Tizad é a estrela, apesar do livro da lei dizer o contrário. Aí fica o exercício para os teóricos, filósofos, telemitas, se será considerado Tizad aqui como a carta estrela ou se vai ser considerado o imperador. Vamos seguir pra gente poder ter uma opinião. Não, meu ponto não é desistir da questão, não. É porque uma hora a gente vai topar com o Rê. Uhum. E aí. Né? E aí uma dessas duas leituras. Se tiver uma leitura que for muito nojenta, aí já resolveu. Se ficar ambíguo, aí tem que pensar melhor. De qualquer forma, só para comentar o Inocente aqui, a única coisa que me vem à mente quando a gente fala de Inocente a respeito dessa tríade é que a cada desvelar que sucede, que ocorre nessa sucessão de ordens, né, a pessoa está nascendo novamente, né, ela está entrando, ela desvelou aquele espaço, né, removeu aquele véu do amor, o véu da vida, o véu da luz, e ela é novamente inocente naquele espaço. Eu estou, na verdade, puxando essa leitura, uma leitura de véu de noiva mesmo. Tá? Não estou baseando em nada mais além disso, nenhuma leitura muito cabalística bizarra, não. Tá? Mas é o meu chute que eu jogo no Inocente aqui para os desvelares da quarta tríade. Não sei se alguém quer chutar alguma outra coisa, se alguém quer aumentar o 418. Eu não consigo ler o Inocente, honestamente. Uhum. Acho misterioso aí o que Inocente tem a ver com essa história. Uhum. Quer dizer, é claro que eu poderia só fazer uma leitura, né, sem graça, né, que é falar sobre inocência, né, porque você está aumentando a sua inocência, sim, mas eu continuo sem saber o que isso quer dizer. Agora, sobre o 418, eu já acho interessante, porque ele não só fala de 418, como ele explicita que a chave dessa tríade é o número 38. Uhum. E 11, no Crowley, e Crowley já tinha essa opinião que a gente tem nos diários dele super antigo, que 11 é o número da magia. Uhum. Ele começa o Magic dizendo isso. Então, de alguma maneira, a gente tem aqui que eu vou fazer uma leitura muito assim, mas não sou muito convicto disso não, é só uma leitura qualquer, né, de que a magia dessa coluna, ela é o número 418. E o número 418 para o Crowley, ele é o grande número da grande obra. A grande obra é Abrahadabra. Né? Pois é, a palavra Abrahadabra. Então, aí, de alguma maneira, tá implícito que trata-se da grande obra. Mas eu acho esquisito falar sobre isso aqui nessa tríade, porque quando a gente começar a falar das tríades seguintes, a grande obra ela vai também aparecer claramente como sendo tópico. Assim, eu acho assim, então, visualmente interessante que essa seja a tríade central, tá? Entre as 7 tríades, essa é a quarta e a que tá no meio. Tem 3 tríades para um lado e 3 tríades para o outro. Ela divide. Se isso significa alguma coisa ou não sei, mas é interessante que ao meio das 7 tríades haja um desvelar, tá? Então a gente pode pensar numa forma de leitura que jogue isso aí, e talvez isso tenha ou não sido importante no momento de atribuir o multiplicador por 11 no valor do número dessa tríade, tá? Porque o fato dela estar pendente entre as primeiras 3 tríades e as 3 tríades seguintes pode ser visto como essa própria tríade de um véu. Comentários, reflexões, pichações. Quinta tríade. Vambora.
who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein 3 grades, the hermit, and the lover, and the man of earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Quinta tríade. Het Lamed Kof. Equivalentes a Imperador, Justiça e a Lua. Formação. Equilíbrio na pedra cúbica, equilíbrio do caminho e entre as conchas. Equilíbrio no caminho e equilíbrio entre as conchas. Então, o Magister Temple, quer dizer, eu tô sempre fazendo referência ao Magister Temple, mas é o Re. Uhum. A letra Re, que tá na mesma posição que o Magister Temple, aqui nessa tríade, é o equilíbrio na pedra cúbica. O adepto, que aqui é, na letra Lamed, é o equilíbrio no caminho. É interessante isso daí, né? Porque a gente fala sempre de caminho, mas o trabalho da primeira pessoa, que é o neófito, é o equilíbrio entre as conchas. Uhum. E aí é importante lembrar que lá na primeira tríade, o neófito tá fora da árvore da vida, tá 0. E as conchas são um símbolo cabalístico para o espaço externo na primeira séfira, correto? Seria uma leitura, assim, também acho. E é peculiar aí uma parada, né? Se você, é o seguinte, né? O primeiro equilíbrio, na ordem de leitura que se refere ao Magister Temple, é na pedra cúbica. Uhum. O segundo, na ordem de leitura, que se refere ao adepto, é no caminho. Uhum. Mas o terceiro, que se refere ao neófito, não é nas conchas. É entre. É entre as conchas. Uhum. Among, a preposição, ela é misturado. Uhum. É no meio, ela né? é entre no sentido de no meio misturado de. Seria equilíbrio dentre as conchas. Poderia ser, Alguém que está caminhando entre conchas, né? Também pode ser pensado assim. Porque tem uma diferença clara aí, Uhum. né? Porque não é a mesma preposição que as outras, né? Então, chama atenção. Sim. E aí, né, quais são as cartas do tarô aqui, né? Aí a gente vai tocar mais uma vez naquele problema do Tzad, né? Kof é a lua, o Lamed é a justiça, e aí o imperador. Faz sentido o imperador aqui? Ou deveria ser a estrela? Faz por causa do equilíbrio. O equilíbrio da pedra cúbica, embaixo do imperador, ele está sentado numa pedra cúbica, inclusive. Então. Ele está com os pés nas conchas e sentado na pedra cúbica. Então eu acho que isso já satisfaz resolve a questão, né? Na carta do tarô de Thoth, tá? E acho que na do Marcélia também. Então esse texto é tarô de Thoth e tem que ser lido conforme as relações pré-tarô de Thoth. Tarô de Golden Dawn, provavelmente ele estava olhando isso. Tanto no Rider-Waite quanto na Golden Dawn, é uma imagem tradicional mesmo dele sentado num trono, do imperador sentado sobre um trono. Mas o trono é sempre cúbico, é um trono quadrado, tá? Ok. Mas um trono ele tem quatro pernas também, né? O sentado, a parte que apoia no chão, tá trazendo essa ideia. O tarô de Thoth, embora o trono esteja muito, assim, né? A ideia de trono esteja oculta na série de linhas, a carta é muito bonita, mas ela é toda vermelha e tal. Pé de Marte. Mas não tem encosto, e realmente dá a impressão de que ele está sentado sobre uma coisa quadrada, de fato, tá? Não é exatamente explícito, mas, enfim, forçando a barra, pode ser. Mas eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que faz sentido, sim. De qualquer forma, é interessante a carta central ser a carta do equilíbrio, ser a carta da justiça, né? Libra e tal, que depois vai ser ajustamento no tarô de Thoth. E a carta da lua como entre as conchas. O Kof. Você vê que essa tríade, eu estava sugerindo antes uma coisa, né, que é a de que esse texto ele vai seguindo de uma declaração muito tácita e declarativa mesmo, né? Uhum. Sem muita dinâmica.
da primeira tríade, e como ele vem começando a ficar cada vez mais prático. Exato. Né? Porque mais o que você estava falando antes, o desvelar é um verbo, né? Tá implícito aí o desvelar, né? O ato de desvelar. Agora, o ato de equilíbrio. Eu acho, isso é uma coisa que também me ocorreu agora durante a gravação, tá? Eu acho que essa função dos desvelares no centro da sequência das tríades, eu acho que ele tem sim uma função de dividir essas tríades em 2 momentos, sim, tá? Eu acho que depois dos desvelares, as 3 tríades seguintes, elas são bem práticas. São bem práticas, são atos, são exercícios, de fato, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, de qualquer forma, essa quinta tríade, a tríade do equilíbrio, tanto na pedra cúbica, quanto no caminho, quanto entre as conchas, ela é sintetizada pelo número 45, que no Sefer Sefirot vai estar associada à palavra formação, formation. Uma referência a Beyoncé, claramente. Espero que alguém entenda a minha piada. Tem uma coincidência aqui de letra com palavra, que é o seguinte, né? Ali na letra Kof, que corresponde aí dentro do texto ao trecho que diz entre as conchas, e Kof é justamente a primeira letra da palavra Clifford. Ah, interessante. Boa. Kof é nuca, né? Às vezes valeria uma análise aí, talvez, de procurar se não tem outras coincidências parecidas. É possível buscar essas loucuras aí, sim. Isso é bem cara de pegadinha do Crowley mesmo. É bem cara de pegadinha do Crowley. Sobre a pedra cúbica, alguém quer falar alguma coisa? Isso é um ícone alquímico, né? Pois é. Não é não? Porque shells, conchas, a gente meio que deu uma esclarecida aqui quando eu falei que conchas é um espaço, referenciado ao espaço externo à primeira Séfira, a Séfira de Malkuth, né? Que faz referência ao Clifford dentro da narrativa da Árvore da Vida. Da Árvore da Vida, exatamente. As Cliffords, que são uma tradução de conchas, né? Você falou de Clifford, mas a gente não fez essa conexão, né? Clifford é conchas, né? Dentro da tradição cabalística, né? Eu acho que o pessoal da Golden Dawn fazia essa leitura muito específica de concha, né? Tem a outra que é da casca, né? Casca, conchas, são sinônimos possíveis para essa palavra. Porque não acho que vai dar merda nenhuma das duas, mas no caso da Árvore da Vida, quando você pensa numa árvore mesmo, a casca tá caída no chão. Concha não faz tanto sentido. A concha é uma tradição, é uma das possíveis traduções e aplicações em textos bíblicos, é uma tradução sem dúvida. Aí a ideia de casca, essa concha é como se fosse uma casca, porque provavelmente a concha pertencia a um ser vivo e ele morreu e agora é uma casca. Algo que caiu. Né? E aí depois na Cabala tem o sentido de ser algo ilusório, não, mas casca está trazendo a ideia de que é algo frágil, ilusório, frágil, não ilusório como Maia. Porque tá no contraste com o miolo, né? É casca porque não tem a vida que tinha antes. E é a parte externa que se desprende. Aí tanto a palavra casca quanto concha, né? Elas se conectam. Isso. Fazendo só uma conexão aqui de volta lá com a primeira tríade que vai estar associando essa letra Kof e esse texto entre as conchas, né? No sentido clifótico da palavra concha, cascas da Árvore da Vida. A primeira ordem, ela é a ordem que vai estar dizendo respeito aos graus elementais. Não sei se isso também vai ser uma parte interessante a ser observada na leitura da expressão conchas. Você tem na segunda tríade de letras a ilusão da matéria, né? Exatamente, você tem a ilusão da matéria, até mesmo a questão da ilusão do amor, do desvelar do amor, na minha leitura de amor, dentro desses textos em geral, eu leio o amor sempre como uma característica de união, né? De reunião de opostos, de integração de partes separadas, né? De reunião de coisas distintas, né? O que também pode ser visto dentro dessa própria parte de conciliação dos elementos, de conciliação da matéria, de integração dos elementos que estão separados de um elemento unificado, né? Um casamento alquímico, enfim. Mil imagens aí que eu leio para a palavra amor, se você for pensar ela dentro dessa perspectiva do neófito, dentro da perspectiva da matéria, né?
Se você jogar em outros níveis, talvez não tenha, né? Mas obedecendo essa ordem, né, que o livro propõe, eu acho que é possível fazer esse jogo, né? Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein 3 grades, the hermit, and the lover, and the man of earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Seguimos pro próximo? Vamos seguir então. Penúltima tríade? Penúltima tríade. A tríade de letras é Vav, é Mem e Resh. Aí o que o texto diz sobre essa tríade de letras? Os rituais de iniciação. 8 igual a 3, 5 igual a 6, 0 igual a 0. Aí, 2 pontos. Azar, como touro, como homem e como sol. Aí vamos tabelar esse troço aqui. A gente tem a letra Vav, que é a primeira da tríade. Uhum. Aí a gente tem rituais de iniciação, 8 igual a 3. E aí, né, isso confirma, para quem ainda estaria em dúvida, que essa é uma sequência que a primeira posição, né, a primeira posição está sempre referenciando a mesma coisa, porque lá na primeira tríade a gente tem o 8 igual a 3. E o que é, então, o ritual de iniciação do 8 igual a 3? Ele é azar como touro. Azar, para quem está ouvindo aí, não é azar a palavra azar, não. Fiquei com azar. Não é isso, não, tá? É A-S-A-R, é um nome de uma divindade. Pontualmente é Osíris, né? Osíris, que é o sujeito, né? É o morto, né? A pessoa que tá lá passando pela coisa. Quem ouviu o último Foco de Pestilência, que foi sobre egiptologia, a gente fala sobre isso em alguns momentos do programa, né? Que Osíris somos todos nós, né? O Livro dos Mortos, quando ele está falando de Osíris no Livro dos Mortos, é o morto, é a pessoa morta, né? Então todos seremos Osíris, ou todos somos Osíris. Então Osíris, ele é o próprio objeto do texto funerário egípcio. Então o morto e o deus da morte, uma leitura super popular, podem ter essa sobreposição aqui. Mas fala aí, Peu. Acho que isso é uma observação realmente muito interessante, ainda mais nesse texto, né? Porque você tem explicitamente Assar, né? Talvez seja melhor falar. Eu acho que a pronúncia mais correta é Assar. Assar, como touro. Aí na segunda linha a gente tem a letra Mem, e aí o ritual de iniciação 5 igual a 6, e aí o que a gente tem sobre isso? Assar como homem. E aqui nós temos Resh, que é o ritual de iniciação 0 igual a 0, onde Assar aparece como sol. Eu acho, Flávio, que vai ser mais interessante pra gente falar imediatamente sobre a próxima sequência de letras, porque vai permitir fazer a leitura dessas coisas. Tá, como comentário aqui da palavra síntese da tríade, oração, prayer. Acho que não tem muito mistério. Se a gente está falando de rituais de iniciação, usar a palavra prayer como palavra-chave para essa tríade, eu acho que é uma associação bem direta. Não tem, acho que, muito mistério, exceto chavões que a gente já repetiu muitas vezes aqui no programa, de fórmulas como inflama-te em oração, que são fórmulas importantes de rituais em si, de cerimônias e especificamente de iniciação. Você quer passar para a próxima, então, para a gente falar das 2 tríades juntas, é isso? Quero sim, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo. Tá, então vamos lá. A última tríade, ou a primeira, se for de baixo para cima, mas a última tríade que envolve as letras Zain, Nun e Shin, né? Ela é lida como os ordalhos da iniciação. E aí vem novamente a sequência de 8 igual a 3, 5 igual a 6, 0 igual a 0. E depois vem nascimento, morte e ressurreição.
Eu acho que... Por que eu pedi mas pra gente fazer as duas últimas ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que essas duas tríades, elas acabam, e talvez seja uma característica do texto de gerar esse efeito, elas são muito próximas e muito práticas, né? Porque elas falam sobre o ritual de iniciação e o orvalho de iniciação. E eu acho que uma coisa e a outra vão ajudar a gente a fazer a leitura. Vou dar um exemplo de por que eu acho isso. A gente tem aqui que na letra Resh, o ritual de iniciação é Azar como Sol. Aí, Azar como Sol. Tá, o que é isso? Se a gente for lá na letra Shin, a gente vai ver que o orvalho de iniciação é a ressurreição. Aí eu acho que facilita essa leitura, porque a gente tem dentro da cultura maior, e em particular a cultura esotérica, que o símbolo do sol é aquele negócio que nasce e morre. E é por isso que eu acho que essa leitura conjunta ela vai ser muito, muito interessante. Porque é o sol que nasce e morre, nesse caso. Ou seja, o que eu quero dizer é que é o seguinte, é que essas duas coisas elas são símbolos irmãos. Né? Quando uma coluna diz que no ritual de iniciação 00 o Assar aparece como sol, aí tá, mas e o que é isso? Aí vai na outra e vê ressurreição, ou seja, é aquilo que morre e nasce, justamente o sol. Na verdade, daria para fazer isso em linha, né? Total. Parada aqui das duas tríades. Daria para fazer todas as coisas. Então, porque eu acho que eu concordo. Eu acho que a última, ela gera essa pauta e aí as outras ficam interessantes. Retorna tudo lá pra cima. Faz a mesma coisa com a do meio, por exemplo. A do meio vai funcionar, porque o homem morre mesmo, né? De fato, o homem, o ego que era. E aí o sol renasce mostrando que há algo além do homem que renasce. Agora o touro fica mais complicado de você puxar essa lógica. Sim, eu acho. Por quê? Porque qual seria o desafio aí? Seria fazer aqui a mesma coisa, quero dizer, a gente tem um orvalho de iniciação chamado Nascimento. Aí tá, Nascimento. Quem que tá passando por esse orvalho de iniciação? Azar como touro. Eu acho que a gente precisa de mais elementos aí pra poder ler esse troço. Literatura? Vai ter que trazer, porque vai ter que seria, né? O que é Azar como touro e por que ele tá nascendo? Né? Assim, porque a gente, assim, eu acho que a questão do sol é a mesma coisa, né? A gente vai até a cultura esotérica e vê que o símbolo do sol na cultura esotérica ele é frequentemente citado como aquele que nasce e morre. Renascimento, símbolo clássico do Renascimento. Pois mas então, aí nesse mesmo local cultural, nesse arcabouço cultural, eu não encontro, Pedro, não encontro o que touro tem a ver com isso daí, com facilidade. Não me vem nada à cabeça. O animal sagrado de Assar é o touro mesmo, tá? Isso já no Antigo Egito, de fato. Ele é o touro de Heliópolis. Então tá voltando aí como um animal sagrado do sol, da cidade do sol. Tá. E ele representa uma força vital. Uma outra forma de associar... a gente tá falando de Osíris, óbvio, né? Assar é Osíris. Então essa força vital aí tá falando de um sol no início. Não é o sol do meio-dia e nem é o sol do final do dia. Rapidinho, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Assar como touro, tá? Vamos lembrar, lá na primeira tríade, que a letra do Magister Temple é Aleph, que Aleph significa touro. Tem essa relação. Tá? Como a gente falou lá no início do programa, né? O significado das letras, né? E a gente tem aqui Zain. Aqui o ordalho é Zain, né? O ordalho é Zain. Vamos no tarô de novo, que a gente já tinha feito antes, né? Zain é amante. As cartas da sequência é amante, morte e julgamento. Amante, morte e julgamento. Então nós temos aqui a primeira carta, a primeira tríade. Nós temos a primeira tríade com Val, onde a gente está falando que o ritual de iniciação do Magister Temple é Osíris como touro. E a gente tem aqui as cartas Os Amantes. E que
conectando com a última tríade, nós temos que o ordalho desta iniciação, ou seja, uma vez passado pelo ritual, o ordalho desta iniciação é o ordalho do nascimento. Representado esse sim pela carta Os Amantes. A carta do Assar como touro é o Hierofante. Então nós temos Assar como touro e a carta Hierofante e o ordalho de nascimento como amantes. Alguém consegue costurar alguma coisa aí? Costurar da terceira ordem sempre vai ser muito difícil, né? É ser sempre muito difícil, muito distante, né? Eu acho assim, vou só dar um chutão aqui bonito aqui, tá? Da mesma forma que a gente está falando lá na terceira tríade, que a terceira ordem, a função da terceira ordem é o silêncio em fala e construção, tá? E que este é o supremo desvelar ou desvelar da luz, me parece bastante lógico que a gente esteja falando de nascimento, tá? Me parece bastante coerente que o supremo desvelar, o silêncio em fala, a construção e tal, estejam falando de desvelar. Agora, Assar como touro, realmente a gente precisaria de uma leitura aí mais, de repente, mitológica do mito de Osíris. Assar como touro significa força vital, a que reencarna. Vamos ficar com força vital. E isso vai bater com os amantes, porque os amantes é a chance de união e nasce uma vida dali. Sim, perfeito. Mas aí, peraí, Assar como touro é o Hierofante. É o Hierofante. O ordalho do nascimento é os amantes. Isso. Enfim, o ordalho do mestre do templo como o Hierofante. Assim, é enjoado, né? Essa união sagrada, inclusive o próprio Hierofante aparece na Carta dos Amantes. O Hierofante que produz o casamento, né? Ele produz o casamento, então a gente está aí numa sequência, numa união mágica, uma união qualquer que vai dar esse nascimento, e esse nascimento está conectado aqui com as provas de iniciação como ser uma nova consciência, e não uma consciência qualquer. Puxando aí essa conexão com as cartas e, enfim, com outros signos, né? Assar como touro dentro da carta do Hierofante, que é uma carta do signo de touro. Você pode pensar que o ritual de iniciação do Magister Templi é o ritual realizado pelo Hierofante enquanto Assar como touro, né? Quer dizer, o próprio Hierofante que é Assar como touro, que ele será capaz de promover o nascimento que será o ordalho desta iniciação. Talvez a narrativa que se construa a partir dessas duas tríades possa ser costurada assim. Não sei. Isso é complicado porque não vai se sustentar essa mesma narrativa nas cartas seguintes, nas letras seguintes. Mas acho que também esse não é um livro que as tríades elas vão se contando através da mesma estrutura sempre. Elas têm uma narrativa entre cada uma delas, mas as relações simbólicas de carta com signo, com elemento e caminho da árvore da vida, ele vai se intercalando com outros significados. Acho que também ficar muito duro, exigir que haja uma simetria entre todas as linhas de leitura, também eu acho que exige demais. Mas a gente tem como base o comentário de que isso aí é o caminho da iniciação, é uma tentativa, é uma expressão do caminho da iniciação feita pelos arcanos do tarô. Então é cabível, sim, aplicar a visão do tarô e tentar conectar com uma leitura mesmo de uma sequência de um jogo. Eu acho que sim, que isso aqui está imerso nesse negócio e que a relação, né, entre as coisas é óbvia. O que eu acho é só o seguinte, que esse texto, eu pessoalmente não acho que esse texto ele tem um buraco, ele tá faltando alguma coisa. Uhum. Tá, concordo. Eu acho esse texto um texto bem. Eu acho que ele é um texto que ele é completo em si mesmo. E por que eu digo isso? Porque aquilo que a gente vai chamar de associação com o tarô não pode ser alienígena ao texto. Precisa ser o contrário. Precisa ser compatível. De todas as possibilidades do tarô, tem que vir na direção daquilo que está no texto. Tá ali. Porque, por exemplo, dentro do próprio texto, a gente tem a linha para poder se explicar mutuamente. Então, agora que a gente chegou até o final, a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, vamos falar da linha do meio, do Adeptus, que é, né, aí o grande tesão e a grande obsessão de todo telemita. Né? Uhum.
Então, o que o texto fala sobre o Adeptus? A gente tem Hit, o Adeptus. Tit, a ilusão da força. Yod, a função é silêncio ou preservação. Kaf, o desvelar da vida. Lamed, o equilíbrio no caminho. Mem, o ritual de iniciação 5 igual a 6, que é assar como homem. E Nun, o ordalho de iniciação 5 igual a 6, que é a morte. Eu acho que essas coisas, elas todas estão dentro de uma espécie de sentença que se explica mutuamente. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem um lugar dizendo que a função da ordem é silêncio ou preservação, mas o ordalho da iniciação é a morte. Mas o equilíbrio é no caminho. Essas coisas, elas têm que ser compatíveis entre si. Não interessa o que o tarô diga, é isso que eu quero dizer. Sim, isso faz um ajuste da concatenação. Quando a gente vai ligar as coisas, isso faz um ajuste no discurso. Meio que não permite que a gente vá muito além em todos os significados possíveis, porque as coisas ali estão se delimitando. As próximas palavras, a coluna, o cruzamento dessas informações delimitam a significância. Olha que peculiar aqui, eu acabei de perceber isso aqui, não tinha visto isso aqui ainda. Você tem na linha do adepto o ordalho da iniciação, que é a morte, e o desvelar da vida. Eu tô lendo certo? Sim. Sim. Olha aí. Mas foi como eu falei também sobre o nascimento. Eu acho que tem o ordário da iniciação cujo nascimento, eu acho que tem super a ver com o desvelar da luz. É dar a luz. Se nascimento aqui é o parto, né? Não tinha, o trabalho de parto, né? O ordalho é o trabalho de parto. Sim. É o parto. Sim, o parto é o ordalho. O ordalho é a pessoa atravessar. Você é o sujeito da situação. O ordalho dele é atravessar o nascimento. Saiu do útero. O ordalho anterior é a morte. Que é a preservação. Porque é o silêncio. Que é o silêncio. Você morre e fica em silêncio. Isso, se a gente joga dentro de todo o cenário egiptológico, da egiptomania crowleyana, golden dawniana lá da galera, a morte é a mumificação, é a preservação. Realmente, né? O ato... Assar como homem. Assar como homem, é Osíris, como todos nós, mumificado dentro para a morte, para guardar a ressurreição, para guardar o nascimento. Aí isso é interessante, né? A função da segunda ordem é a preservação. Ou seja, é a mumificação do morto. Isso. Mas ao mesmo tempo é o desvelar da vida. Ao mesmo tempo é o desvelar da vida. Mas o desvelar é aquilo que a gente falou lá atrás. O desvelar não é o que ocorre quando você entra no grau, é o que ocorre quando você sai do grau. É o que você conclui no grau. É o processo de saída. É o que você o que ocorre na conclusão da ordem. Não na segunda ordem. Não, ocorre na segunda ordem, mas não ocorre quando você entra na segunda. Você entra na segunda ordem e tem o desvelar da vida. É o contrário, na segunda ordem você só entra se acontecer isso. Não. Mas então o texto é contraditório. Então a gente tem que compatibilizar isso aqui. Quando você tem na quarta tríade de letras a afirmação de qual que é o desvelar, esse desvelar é o desvelar da entrada na ordem ou é o desvelar da saída da ordem? É o desvelar que ocorre na ordem. Só que ele não ocorre quando você entra na ordem. É o trabalho da ordem. Tudo que a gente está falando é o que ocorre dentro da ordem. Não ocorre quando você entra na ordem. É o que ocorre ali dentro. A gente está falando da marcação dos títulos, que são os títulos cabeças na dimensão limítrofe de cada ordem. Sim, mas é o limite anterior ou é o limite posterior? Então, o neófito vai dali até o início de adepto. É o que está dizendo ali, o neófito vai até o início do adepto. Não, porque tem algum... Não, peraí. E aí ele tem o desvelar da vida. Não. Então, isso é como o Flávio está falando. Não, ele está falando o contrário. O desvelar do neófito para virar adepto é o desvelar do amor. Aí ele entra na segunda ordem.
Conforme o que você está falando. Não precisa se herdar, é só falar que isso é o que acontece nesse grau. Sim, é o que acontece nessa ordem. Ué, sim, Alexandre. Continua sendo fato dentro aqui daquilo que a gente está falando, que, na lógica do texto, desvelar do amor é aquilo que leva o neófito a adepto. Exatamente. É isso. Conforme o texto. Sim. Sem dúvida. Tem tudo a ver com a Sefira, inclusive, a Sefira de Netzan. Isso. Também. Perfeito. Ou seja, o desvelar da vida é aquilo que vai acontecer com o adepto transitando para Magister Ten. Isso aí. Mas é isso que a gente tá falando desde o início, gente. Pelo amor de Deus. Não, pois é, porque de repente deu bug aqui. É o que ocorre dentro da ordem. É o que ocorre na primeira ordem. O que ocorre na primeira ordem é o desvelar do amor. Não significa que isso ocorre quando você botou o pé na primeira ordem e ocorreu desvelado. Você desvelou o amor e entrou na primeira ordem. Não, é o contrário. É o que ocorre dentro da primeira ordem. É o processo de desvelar do amor. Who calls us Thelemites will do no wrong, if he look but close into the word. For there are therein 3 grades, the hermit, and the lover, and the man of earth. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Tem um negócio interessante sobre esse texto aqui que tá aparecendo na nossa confusão, que é o seguinte: esse texto não compreende ninguém fora da ordem. Não. Tá falando de quem tá dentro. Eu vou falar isso aqui porque isso tá implícito na confusão entre nós três, mas aí a gente explicita ele agora. Dentro desse texto, não existe entrar na ordem. Uhum. Não tem nada antes de neófito. Repara? Sim. Não tem. Perfeito. Não tem. Eu tô falando do texto, né? Eu não tô falando de nenhuma ordem do mundo real. Tô falando só do texto. Uhum. Não existe entrada para neófito nesse texto. Uhum. Não. Né? Porque essa é a leitura que vocês estão fazendo da quarta tríade. Quando a quarta tríade diz desvelar do amor, na mesma linha do neófito, isso não é algo que transforma uma pessoa do ser anterior em neófito. Não, Porque ela já é neófito. Ela já é. Não tem nada antes de neófito. Isso. Tanto é que o neófito ele é 0 igual a 0. Uhum. Isso, o começo é ali. É o profano, ele é todo mundo. Ele é todo mundo, ele engloba todo mundo que entra nesse caminho, não. Ou seja, ele está falando da alma no primeiro estágio. Qualquer pessoa, qualquer consciência. É o profano / acabei de começar. Isso. Eu concordo com essa visão. Vamos gerar um grande furor na comunidade brasileira aí, que os brasileiros vão descobrir que todo mundo é neófito. Vai ser muito interessante a internet nos próximos dias aí. Muito bom. Pode botar lá no seu perfil da internet lá, o Liber Cabala Trino Literarum disse que você é neófito. A palavra para essas duas, a gente acabou não citando, né? Da sexta tríade é oração. Isso a gente falou. A gente não falou da última. A última é choro. Weeping é choro. É porque ele não disse. É engraçado que ele não disse crying, né? Ele disse weeping. Talvez chorar copiosamente. É bem lamurioso mesmo. Mas eu acho que tem a ver também a conexão aí, não é tão necessariamente com a finalidade do processo, mas está associado à questão de ordalho, né? O ordalho é sempre um sofrimento, né? Quer dizer, o sentido da palavra ordalho é uma tribulação que tem que ser ultrapassada, né? Então é uma tribulação que possui sua própria carga de, entre aspas, ou não, sofrimento, lamento, né? Esforço ou desgaste, enfim, algum tipo de tribulação mesmo a ser superado. Então, o weeping, né? O choro, de qualquer forma, é choro. O weeping é um choro lamentoso, não é um cry. Então, é de dor. É dor, é doloroso. O weep é doloroso. O weep é doloroso. Entendeu? Então, ele representa essas transformações aqui. A criança chora quando nasce, quando morre tem um monte de gente que chora, e quando faz a ressurreição tem outro choro aí. Sai todo mundo correndo. Zumbi. Zumbis.
Mas, assim, acho que a conexão íntima aí é com a própria palavra ordalho mesmo, que é uma palavra que se traduz em trabalho, né? Se traduz em esforço ou em algo a ser superado. Não é uma coisa que você tem por garantido, né? É uma coisa que exige um suor aí, né? Não num sentido de merecimento, mas num sentido de trabalho mesmo. Um trabalho que deve ser ultrapassado, né? Que deve ser vencido. Né? Show. Show. Show, Rogerinho. Acabou ser tudo? Acabou ser tudo que você tinha. Caraca, que loucura. Vou mijar. Calma, não vi ainda não. Queridos, caraca, Eu acho que e aí, foi tá legal porque eu satisfeitos fiz com o um programa? exercício do cacete aqui de várias tabelas, eu consegui correlacionar tudo, criou até material que eu não tinha, fazendo uma visão, um sketch aqui, os cortes, né? Eu botei tudo isso que a gente falou, eu fui colocando em tabelas e visão, e isso ajuda a destrinchar, né? Degustar melhor esse texto. Não sei se teria como colocar em algum link para as pessoas poderem baixar isso aqui e ver. Não sei se vale a pena. Pode ser. sim, a gente arruma uma maneira de publicar Uhum, e a gente publica, tem blog pra isso, uhum. e aí eu pego o link e bota no post. Mas enfim, eu acho que o programa foi muito legal. Eu espero que, se você está ouvindo aí o programa agora e ele fez todo sentido do início ao fim, é porque realmente o trabalho do editor foi surpreendente, porque a gente discutiu muito aqui, a gente teve muita divergência e a gente se perdeu algumas vezes. Espero que a gente consiga limpar isso na edição de forma a deixar o programa claro. Mas eu acho assim que foi um programa de muitos insights, eu acho que foi um programa muito bacana, eu espero que esse tenha sido um programa proveitoso, que não tenha sido um programa muito críptico para quem não está... Lição aprendida a fazer pauta. A gente nunca faz pauta, a gente sempre acha que vai fazer pauta e não faz. Mas assim, eu acho que foi um programa que teve um conteúdo muito profundo, de conhecimento prévio, de cabala, um pouco de tarô, não muito de cabala, nem muito de tarô, mas assim, alguma coisa que permita pelo menos uma visualização independente de ter ou esteja olhando uma imagem, né? Mas eu espero que a gente tenha ajudado. A gente vai colocar os links aí, as imagens para as pessoas acompanharem o programa, espero que isso ajude, que isso tenha ajudado vocês aí que estiveram ouvindo o programa junto com a gente aí, acompanhando as imagens, acompanhando o debate. Eu acho que tivemos muitos insights bons. Eu acho que foi até oportuno que esse programa tenha vindo em sequência ao programa de egiptologia, porque fisga alguma coisa do que a gente falou lá, então possivelmente algo que foi falado no programa anterior vai ter servido de fundamento para o que a gente conversou aqui, especialmente agora aqui no final, sobre Osiris. E é isso, com isso a gente fecha o ano de 2018, com foco de pestilência. A gente continua ano que vem. Ano que vem a gente talvez tenha algumas mudanças de formato no programa, como a gente já tem tido nos últimos programas. A gente já tem outros programas gravados, que foram gravados antes desse, mas que vão ser lançados depois. Mas novidades aí para 2019 no formato do programa. E é isso. Palavras finais de cada um aí, Alexandre? Não, eu gostei, fui pego de surpresa aí para participar. Não consegui, me preparei just in time, assim, ó, durante o programa fui consultando fontes para poder fazer alguma contribuição. Eu espero que o improviso tenha sido mais útil às pessoas do que a expectativa de que possamos ter resolvido alguma coisa do livro, né? O improviso até mostrou a maneira de se estudar e cruzar as informações de uma maneira inteligente. Acho que o exercício valeu a pena. Obrigado aí pela participação de mais um podcast. Valeu. Senhor Feliciano, você tá aí? Tô aqui. Eita caralho! O senhor Feliciano ficou em silêncio praticamente todo o programa, mas fez alguns pontuais observações aí. Quer fazer seu fechamento, senhor Feliciano? Só pontuar que esse é um programa excelente pra você deixar no celular. Quando tiver, assim, todo mundo na bad, todo mundo bêbado, você bota, você vai ouvindo, assim, e vai se deixando levar pelo blá 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 esotérico e tarosístico, e vai deixando essas coisas entrarem na sua cabeça. Pra ouvir deitado na cama dormindo, pra ver se entra pelo subconsciente, né, os conceitos e tal. Muito bom. Peu Lamarão, seu comentário final, sua despedida. Eu curti o programa também. Acho que ele fez aquilo que ele se propõe, e de que de um modo geral a gente se propõe, né? Que Não é explicar. não explicar nada. Não explicar nada. E deixa tudo confuso, mas aí. O programa é pura fonte de frustração.
Não, mas eu acho que não. Acho que é uma fonte de intriga, uma fonte de curiosidade, uma fonte de saber que uma coisa existe. Uhum. Né, que falando sério aqui, né, como a gente já sabia e discutiu bastante antes de começar a gravar, pouca gente sabe que esse texto existe. Ele é assim como possivelmente o Liber Ararita, Uhum. ele é pouquíssimo conhecido. E eu acho que isso é uma grande injustiça, porque apesar de ele ser muito curto e críptico, como o Alexandre colocou agora, estudar esse texto da maneira como a gente fez aqui agora, ele é muito interessante, porque começa a forçar a abertura dos conceitos aí, do trabalho dos 3 graus, que a gente está sempre falando na comunidade telêmica. Então, não tanto explicar o livro, né, mas pelo menos abrir o livro e dar um norte inicial para sua leitura, eu acho que já valeu a pena. Show. É isso aí. Nosso objetivo aqui nunca é explicar muita coisa, exceto os programas mais históricos. Mas eu acho que foi o grande valor desse programa foi registrar um estudo coletivo do livro, né? Na verdade, o que a gente fez aqui foi isso. A gente não ficou se preocupando em explicar o livro, mas em fazer um estudo, um bate-papo coletivo sobre o texto, com as nossas próprias contradições, com as nossas próprias dúvidas, com os nossos próprios insights que ocorreram durante a gravação. Acho que isso foi tremendamente rico. Espero que as pessoas tenham curtido o programa, um pouco diferente, mas eu acho que dentro da tradição dos programas que nós temos feito sobre os livros de classe A, o Liberal que a gente fez no final de 2016, o Libertizar que a gente fez no final de 2017, início de 2018, e agora o Libertal. Flávio, antes de você encerrar, eu queria dizer também que eu me senti no choque de cultura. É sempre. Depois que a gente pegou essa vício, eu não consigo... De comentar coisa assim, comenta aí o que você viu do filme, comenta aí o Liber. Aí eu assim, porra, onde que vai tirar o... Vou tirar esse comentário. Ao choque de adeptos. Choque de ocultura, vamos lá. O choque de ocultura. Vamos fazer o negócio aí daí pra frente aí, então. Queridos, então, muito obrigado a toda a audiência, todo mundo que aguentou o programa. A gente ficou um programa longo, mesmo com a edição, ele vai ficar um programa extenso. Espero que todo mundo tenha curtido, chegado até o final, que foi importante, a conclusão foi boa. E é isso, queridos. Feliz ano novo a todos. Um beijo, abraços e 93.